com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme estou. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. 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 Bom dia, irmãos queridos. Eu estou chegando hoje para nós glorificarmos a Deus, cultuarmos ao Senhor. E aí, como vocês estão? Espero que tenham tido uma semana abençoada, uma semana onde o nome de Deus foi glorificado, o nome de Deus foi exaltado. E mais uma semana. Lembrando que já estamos aí no mês de julho, segundo semestre do ano de 2021. Muitas coisas não mudaram, mas muitos desafios já foram conquistados, estamos avançando, coisas estão ficando para trás, estamos vendo tantas outras que estão lá na frente para conquistarmos, e faremos isto juntos e em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus por isso, em novamente juntos nos apresentarmos para cultuar a Deus. E hoje, quando nós nos apresentamos para cultuar a Deus, nós fazemos isto, irmãos e amigos, porque é um prazer, é um tempo em que nós precisamos sim separarmos tempo para o Senhor, o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Vamos conversar com Ele, vamos falar com Deus,
começar um culto orando ao Senhor, começar um culto colocando Deus em primeiro lugar, sempre é uma satisfação, uma alegria muito grande, onde nós fixamos os nossos olhos em um ponto específico e sabemos que nós vamos chegar lá. Primeiro, porque nem eu, nem você estamos sozinhos. Senhor, o Deus dos exércitos, está contigo, com a sua família, com os seus amigos, com aqueles que estão ao seu redor. E o nome de Deus glorificado e exaltado. Oremos. Pai querido, Deus de excelsa bondade, glorificado seja o teu nome. Te exaltamos, Senhor, porque o Senhor é digno de receber a nossa adoração, nosso culto que nós fazemos, ó Deus, com um privilégio, uma alegria muito grande no nosso coração, para que possamos entender o propósito do Senhor. Abençoe, ó Deus, a vida do teu povo, da tua igreja, dos nossos amigos, das famílias, e que esta manhã seja um tempo em que nós possamos parar para refletirmos na palavra do Senhor. Oremos, colocando todos, ó Deus, sobre a tua graça, sobre a tua bênção. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, nós podemos sim fazermos isso. Hoje, enquanto vocês já perceberam que desde terça-feira nós fizemos uma pausa nos estudos do livro de Romanos com um propósito. Os segundos domingos, a terça-feira que antecede o segundo domingo, nós, no culto presencial, nós montamos a agenda para o culto administrativo da igreja e, nesta manhã, a igreja, no culto presencial, está em assembleia, está tratando de temas, de assuntos concernentes ao reino de Deus, prestação de contas e relatórios. Lógico que também estaremos lendo, estudando a Bíblia, lendo a palavra de Deus, mas hoje é assembleia, então não tem como ter o culto, o estudo de Romanos com eles. Então, para não ficar atrasados, não só não ficar atrasados, mas que eles tenham o mesmo benefício que vocês estão tendo aí em casa, então nós estamos aí na terça e hoje pela manhã, no domingo, com um estudo diferenciado, um estudo especialmente para vocês. E hoje nós estaremos fazendo um estudo ou tendo um olhar panorâmico para o livro que Paulo escreveu aos Efésios. Então nós vamos fazer um estudo panorâmico no livro de Efésios, exclusivamente para vocês, e eu espero que você goste, que você possa aprender um pouco dessa carta tão importante para a nossa vida cristã. E antes de nós iniciarmos o estudo, eu quero também lembrar para vocês que nós estamos em campanha de missões estaduais. E no último domingo deste mês, nós estaremos encerrando essa campanha. E nós temos um desafio. Então, você que quer participar, que quer dar uma oferta de amor para ser empregado no trabalho missionário desse estado gigantesco, de necessidades e desafios tremendos na área de missões, você poderá entregar a sua oferta, poderá ou ir no culto presencial e fazer isto, ou ao final do culto, sempre ao final do culto, você percebe que eu coloco lá
o número da conta da igreja e você poderá fazer uma oferta. Você poderá depositar diretamente na conta da igreja a sua oferta de missões. Você pode ir com isto, você estará abençoando missões em nosso estado. Fica aí com uma música, louvando a Deus, glorificando ao Senhor, e depois nós voltaremos com esta visão panorâmica do livro de Efésios. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra, enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu. Tua glória enche minha vida, Senhor. Tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Graças a Deus, nós agora sim, pega aí a sua Bíblia, Palavra de Deus, deixa aí aberto no livro de Efésios, para nós apresentar, para que eu possa apresentar para você esta visão panorâmica. É lógico, o tema, a proposta já diz para você o que nós vamos fazer. É aquela, né? É como olhar o mapa mundi, tá? Nós olhamos o mapa mundi e vimos o mundo inteiro. E nós apresentamos pontos no mapa de acontecimentos. Eu posso mostrar cidades, eu posso mostrar países, eu posso mostrar acontecimentos históricos,
através de uma visão panorâmica, através de um mapa-mundi. É mais ou menos isso que nós iremos fazer, porque, lógico, não é um estudo do livro, que aí seria uma série para que pudéssemos estudar o livro de Efésios. Então vamos aí a essa visão panorâmica. A primeira coisa que eu quero passar para você nessa manhã é o objetivo da epístola, o objetivo do livro. E o objetivo do livro de Efésios é confirmar e equipar a igreja ao amadurecimento, mostrar a necessidade de buscarmos amadurecimento, a igreja amadurecer, não agir como crianças, não agir como neófitos, gente que não sabe o que está falando ou não entende o testemunho que está apresentando. Não, nós sabemos em quem nós temos crido e é esse amadurecimento que é passado. Então, esse livro, ele apresenta uma visão equilibrada do corpo de Cristo, que é a igreja, a sua importância na economia de Deus, no projeto maior que Deus tem para você, para a sua família, que pertence a esta igreja. Pra você ter uma noção, por exemplo, agora é importante você, talvez neste instante, anotar essas informações que eu vou passar para você agora, que é os versículos chaves do livro. Com a leitura desses versículos, é como se você tivesse lido todo o livro de Efésios. Porque nesses versículos que eu vou apresentar agora, nessa visão panorâmica, traz exatamente toda a ideia, passa toda a ideia do propósito que Paulo escreveu esse livro. O primeiro texto-chave está já no capítulo de número 1, anote aí ou acompanhe aí na sua Bíblia, frisando, riscando, né? Destacando aí na sua Bíblia, por exemplo, o versículo 3 do capítulo de número 1. Esse é um dos textos básicos da compreensão da mensagem global desse livro. Quando o texto diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Olha o que esse texto-chave está colocando aqui em relação à nossa compreensão. Falando do Deus bendito e interessante. Você percebe que a Trindade é apresentada nesse texto, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, cada uma desta ação específica de Deus para a humanidade, suprindo, fortalecendo, impactando e ao mesmo tempo preparando esta igreja para ser uma igreja madura, uma igreja vencedora. O segundo texto-chave na compreensão do livro está no capítulo 2. Aí nós vamos para o capítulo de número 2, dá uma folheadinha aí no livro de Efésios e observe aí o capítulo de número 2 a partir do versículo 8. O versículo 8, o versículo de número 9 e o versículo 10, ele na verdade é uma síntese do capítulo 2 de Efésios,
quando, depois de apresentar esse Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que tem propósito de impactar toda a igreja de Jesus Cristo, ele vem agora dizendo: que impacto é este? Olha só o que o texto diz. Versículo 8 do capítulo 2 começa dizendo assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, esse é um outro texto básico, é um outro texto chave, que nós podemos chamar de textos áureos do livro de Efésios. É importante esses textos que nós estamos apresentando. É de graça, é presente de Deus. Esse Deus que age como Criador, esse Deus que age como sustentador, Salvador, Consolador, ele oferece o presente grandioso e magnífico para nós, Igreja de Cristo, uma salvação eterna em Cristo Jesus. E depois, um segundo texto áureo ou chave do livro. Nós vamos agora lá para o capítulo 4. Passa aí, pega aí o livro, né? E você lendo esses textos, você já vai ter prática. É como se você tivesse em alguns minutos lido todo o livro de Efésios. É interessante esse tipo de leitura. Capítulo 4, versículo 4 até o versículo de número 6, quando diz assim: há somente um corpo e um espírito, como também fosse chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Olha só a progressão que esses textos chaves colocam sobre a maturidade de quem acredita num Deus que pode todas as coisas, um Deus que é onisciente, um Deus que é onipresente, um Deus que é todo-poderoso. Não existe nada impossível para Deus. É esse o Deus que devemos crer e devemos estar preparados para avançarmos como igreja do Senhor Jesus. Indo para o capítulo 5 de Efésios, nesta visão panorâmica que nós estamos aqui dando do livro de Efésios, observe o versículo de número 21, capítulo 5, versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Olha o que esse texto coloca para nós. Deus é para nós termos temor, é para nós crermos que é possível sim. Eu não me apresento de qualquer jeito, eu não brinco com coisa sagrada, com coisa que vem de Deus. Eu levo a sério, eu levo isto muito a sério. Isso é temer, isso é ter temor. E o crente maduro teme a Deus, no sentido de saber que é muito sério servir a esse Deus magnífico, a esse Deus maravilhoso. Vá agora para o capítulo 6 e observa mais um texto-chave que nós encontramos na compreensão desta visão holística, desta visão panorâmica do livro nesta manhã,
que nós estamos olhando o livro de Efésios. Capítulo 6, o versículo 10, vai aí na sua Bíblia, olha aí, versículo 10, e o versículo de número 11, nós observamos assim, quando diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Por que precisamos desta maturidade? Agora diz aqui por quê. Para nós continuarmos em Cristo Jesus vencedores, vencendo, conseguindo termos vitória sobre a luta, sobre a batalha, a grande guerra que nós travamos a cada dia, a cada instante. Então, estes versículos que eu acabo de passar para vocês e que vocês anotaram aí na Bíblia de vocês, é a visão panorâmica. Com a leitura desses versículos, é como se você tivesse em alguns minutos lido todo o livro de Efésios. E agora, quando você começar a fazer a leitura de Efésios, você vai perceber que ele passa a ter um sentido muito especial para você, para a sua vida. É importante nessa visão panorâmica dizer para você que o tema doutrina ou tema doutrinário ocupa a maior parte do livro de Efésios. Efésios é um livro doutrinário para a igreja, para o povo de Deus. Metade do ensino desta epístola diz respeito à nossa posição em Cristo. O que nós cremos, nós nos posicionamos como servos do Senhor Jesus. E o restante que afeta a nossa condição. O livro mostra, faz o diagnóstico da minha condição. Esta condição, assim eu me apresento diante do Senhor. Com muita frequência, aqueles que ensinam ou olham para esse livro, ignoram estas instruções, esta visão que é apresentada, às vezes não tira o proveito significativo que tem para cada um de nós. Então, se nós queremos beneficiar, começar no início da instrução de Paulo dessa carta, lendo cada versículo, sabendo que esta é a mensagem. Olha só, mais uma divisão que eu faço aí para você, que é importante na sua compreensão, três situações em que nós podemos colocar, três divisões que nós podemos colocar aí da carta que nós estamos estudando, apresentando aí os segmentos principais que nós podemos detectar na leitura do livro de Efésios. Os três primeiros capítulos de Efésios introduzem princípios relativos ao que Deus tem feito, mostrando o que Deus tem realizado no mundo inteiro em benefício das pessoas. Os capítulos 4 e o capítulo de número 5 de Efésios expõem princípios sobre a nossa experiência atual,
o que nós vivemos, o que nós sentimos. Então é apresentado esta condição. E a partir do capítulo de número 6, apresenta princípios a respeito de nossa luta diária. Olha só como é interessante isto. A primeira parte apresenta questões, princípios relativos à ação, à atuação de Deus. No segundo bloco, segundo momento, apresenta os princípios sobre a nossa existência atual, e o restante do capítulo, a partir do capítulo de número 6, apresenta aí os princípios a respeito da nossa luta do cotidiano. O que nós vamos encontrando pela frente. À medida que nós vamos atuando, à medida que nós vamos trabalhando, servindo ao Senhor do Reino, Ele vai dando para nós dicas de como prosseguirmos seguros, firmes, sem tropeçarmos, nem daquilo que nós ensinamos e nem tampouco daquilo que nós praticamos. O ensino e a prática são situações que devem estar interligados para que tenhamos autoridade, para que tenha sentido e aceitação aquilo que nós pregamos, aquilo que nós anunciamos. E aí, nesta visão panorâmica, nós observamos as conexões que esse livro faz. A principal ligação que nós percebemos, por exemplo, é com o Antigo Testamento. Efésios mostra situações do Antigo Testamento no seu ensino, mostrando que Deus é o mesmo Deus, ontem, hoje e para todo o sempre. Você vai ver aí, lá já no capítulo de número 5 e versículo de número 32, sendo apresentado esta situação. Uma situação através de mistérios. O Antigo Testamento nós podemos ver muito dessa questão do mistério de Deus. E aqui aponta para esse mistério maravilhoso da igreja. Os gentios, ele diz que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, co-participante da promessa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 6 do capítulo 3 mostra isto. E este foi um mistério completamente oculto aos santos do Antigo Testamento e que foi revelado a nós. Observe o capítulo 3, leia do versículo 5, leia o versículo 5 e o versículo de número 9, e você vai perceber claramente isto sendo apresentado aqui de uma forma bem significativa, de uma forma bem interessante. Paulo também fala do mistério da igreja como a noiva de Cristo, compara a igreja de Cristo como a noiva. Então ele, Jesus Cristo, é o noivo que fez uma aliança comigo, fez uma aliança com você. Nós temos uma aliança com Jesus Cristo. E ele vai voltar para buscar essa noiva. Ele vai buscar para que esse casamento definitivamente seja realizado. E aqui um conceito nunca antes ensinado, escutado no Antigo Testamento. Paulo traz isso nesta questão que estamos colocando. Então, ainda nesta visão que estamos apresentando, nós podemos fazer, agora ele faz a aplicação prática do livro. Talvez mais do que qualquer outro livro da Bíblia, o livro de Efésios,
enfatiza a ligação entre a sã doutrina e a prática correta da vida cristã, porque o assunto é a maturidade da igreja. Crentes maduros, firmes, fortes. Muitas pessoas ignoram a teologia. Diz que teologia não é importante. Ao invés, querem discutir apenas as coisas práticas. No entanto, aqui no livro de Efésios, Paulo afirma que a teologia, ela é a ferramenta da praticidade. Nós nos tornamos pessoas verdadeiramente práticas no Evangelho ou nesta caminhada com Cristo, quando nós entendemos a questão teológica da Bíblia. E aí nós podemos viver a vontade de Deus para nós e para a nossa vida prática, a nossa vida do cotidiano. Então, devemos primeiro entender quem somos em Cristo doutrinariamente, para depois podermos propagar estas boas novas em Cristo Jesus. Coisa maravilhosa. Pega aí a sua caneta, né? E eu quero fazer a conclusão dessa visão panorâmica do livro de Efésios, deixando aí para você ainda um esboço completinho, dá para uma leitura eficaz do livro. Pega aí a caneta, anota aí porque é importante. Então vamos lá, anote aí, capítulo 1, do versículo 1 a 2, você tem aí a saudação. É feito uma saudação toda especial por parte de Paulo. Do versículo 3 ao versículo 14 do capítulo de número 1, o propósito divino, a glória, a liderança de Cristo na igreja, Cristo como cabeça da igreja. Versículo 3 a 14. Segundo momento, nós estamos fazendo esboço aí do livro. Dos versículos 15, anote aí, versículo 15 até o versículo de número 23, a oração que o cristão pode perceber propósito e poder de Deus. Nessa oração, ele coloca que existe esse propósito, mas durante a oração, o poder é de Deus. Você é instrumento. Ó, como é bom a maturidade, como é bom nós termos esta maturidade. Os capítulos 2 e 3, agora pega aí um bloco de 2 capítulos, apresenta passos para o cumprimento do propósito de Deus em nossa vida. Quando você estuda o capítulo 2, propósito de Deus na sua vida, na vida da igreja. 2, de 1 a 10, salvação de indivíduos por graça. Do capítulo 2, de 11 a 18, reconciliação de judeus e gentios através da cruz. Versículos 19 e 22 do capítulo 2, união de judeus e gentios em uma casa. Capítulo 3, de 1 a 13, revelação da sabedoria de Deus através da igreja, através do corpo de Cristo. Capítulo 3, de 14 a 21, oração em buscar a experiência de plenitude de Deus, a plenitude do Santo Espírito de Deus na nossa vida, do versículo 14 até o versículo de número 21. Do capítulo 4 ao capítulo 6,
e versículo 20 do capítulo 6, apresenta as maneiras práticas para cumprir o propósito de Deus na igreja. Como é importante nós observarmos estas verdades sendo apresentadas para nós. O capítulo de número 5 traz referência a relações pessoais, ao relacionamento pessoal. Versículo 21 mostra princípios. O versículo 22 a 33 do capítulo 5, esse relacionamento matrimonial, marido e mulher, maridos e esposas. O capítulo 6, os 4 primeiros versículos, o relacionamento de filhos e de pais, como deve ser o relacionamento dos filhos para com os pais e dos pais para com os filhos. Capítulo 6, de 5 até o versículo 9, fala sobre o relacionamento dos escravos e os senhores. É colocado aqui. 6, de 10 a 20, a força no conflito espiritual. É importante sabermos que temos aí a grande luta entre carne e o espírito. Mas se nós vivermos do espírito, o nosso testemunho, a nossa fé, também será uma fé espiritual. E a conclusão que ele faz do capítulo 6, de 21 até o versículo de número 24, até encerrar essa carta, ele fala sobre cumprimentos finais, encerrando com a bênção. Ele traz uma bênção toda especial. E assim, nós podemos apresentar aqui para vocês essa visão global, né? Esta visão panorâmica do livro. Esse é o livro de Efésios, tremendo, maravilhoso. Que Deus esteja abençoando a sua vida. Próximos estudos, nós voltaremos com Romanos, né? Dessa série que nós estamos vendo. Que Deus esteja abençoando o seu domingo. Deixa eu orar pela sua família, dizendo: Pai querido, derrame bênção e graça sobre esta família, sobre os nossos amigos, sobre a tua igreja, em toda a face da terra. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Fique aí com essa música maravilhosa, deixando Deus abençoar ricamente a sua vida. Que Deus nos abençoe, queridos, e até a próxima. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Mais uma vez, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu para sempre. Ele é exaltado.